Eu quero fazer alguns registros, senhor presidente, porque meu gabinete recebe muito pedido para que na tribuna eu fale sobre temas de interesse da população. Então, eu venho fazer aqui alguns registros e, claro, na próxima semana e mesmo nesta quarta, quinta e sexta, falarei sobre outros temas. Mas esse, senhor presidente, é específico sobre a desaposentadoria. Eu tenho dois projetos nesse sentido, que trata da desaposentadoria, que vai garantir aquele cidadão que se aposentou, mas continuou trabalhando, para que ele possa arguir o Instituto da Desaposentadoria ou da revisão dos benefícios com o novo cálculo, usando todo o tempo que ele contribuiu e as contribuições que ele continuou fazendo após o período em que já estava aposentado. Na semana passada, diversos companheiros meus, entre eles uma assessora do meu gabinete, junto com a senadora Ana Amélia, junto com o vice-presidente da COBAP, o Moacir de Oliveira, junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá e o presidente da FETAPERGS, o senhor Pedro Kuhn, e também o doutor Gabriel Dornelles e Rodrigo Marcolin, tiveram lá conversando, naquela oportunidade, com os ministros do Supremo. E na questão específica, senhor presidente, a fala foi muito produtiva. Eles me relataram que tiveram com o ministro Fachin, no sentido de que o Supremo também delibere. Está lá já em última instância essa questão para o Supremo deliberar. A visita ao ministro Fachin teve por objetivo expor memoriais com fulcro no voto, inclusive do ministro Barroso, e requerer uma atenção e um apelo para que a matéria seja votada com urgência. O governo estima que haja, no momento, 24 mil processos pedindo o reconhecimento do direito à aposentadoria. Como os projetos que se tramitam no Senado e na Câmara não há mais nenhum, são de minha autoria, o que eu quero com essa minha fala, senhor presidente, é fazer um apelo. Primeiro, que o Supremo se posicione com rapidez. E também que essa Casa vote os dois projetos que eu tenho aqui, que resolverá o impasse de uma vez por todas e vai garantir ao nosso trabalhador que se aposentou, pegou o fator, despencou o salário pela metade, teve que voltar a trabalhar, já que ele possa, então, pedir a revisão do benefício baseado nas contribuições atuais e aquela que ele tinha feito antes mesmo da sua aposentadoria. É um direito líquido e certo, já é assegurado aos servidores públicos que eles podem optar para aquele benefício que ele entenda que seja melhor para ele. Por isso, o apelo fica mais uma vez aqui da tribuna ao Supremo para que decida sobre essa matéria e, ao mesmo tempo, o apelo para que a Casa vote de uma vez por todas. O segundo registro, senhor presidente, é uma carta que recebi de professores e funcionários da Escola Hilário Ribeiro, do município de Maquiné, Rio Grande do Sul, pedindo aos senadores que conversem com os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, no sentido de que as votações de uma série de propostas encaminhadas à Assembleia sejam olhadas com muito respeito e muito carinho para não trazer prejuízo para os servidores. E aqui diz o texto, senhor presidente, de forma resumida. Os professores falam: estamos vivenciando um momento de crise muito grande no Rio Grande do Sul. As pessoas, senhor senador, como Sua Excelência, podem fazer a diferença em um momento tão conturbado da nossa história, ajudando na mobilização contra os projetos que agridem servidores e professores, considerando a sua representação popular. Pedimos apoio a Vossa Excelência para que entre em contato com os deputados, no sentido que não sejam aprovados projetos que venham trazer prejuízo para os servidores em geral, e, claro, aqui eles falam mais nos servidores. Argumentamos ainda que as ações
que estão em debate na Assembleia e como a posição do governo é pelo parcelamento do salário dos trabalhadores, isto fere a dignidade de todos os servidores públicos, consequentemente de suas famílias, uma vez que precisam sobreviver. Além disso, tiram direitos conquistados pelos trabalhadores públicos, como, por exemplo, o plano de carreira. Eis alguns que eles levantam aqui. PL 206 trata da responsabilidade fiscal estadual, que cria novos mecanismos de restrição para os reajustes dos trabalhadores. Não pagamento do piso salarial do magistério. O que eles querem é só que paguem o piso salarial, que é uma lei nacional. Querem também que não haja mais atraso nos seus salários. São contra o PL 207, por constar nele, senhor presidente, redução do valor dos precatórios em até 40% e define parcelamento de prazo de 2 anos. Proposta de emenda constitucional 242 extingue a licença a prêmio e cria a possibilidade de afastamento por meio de licença para a participação de curso de capacitação profissional por até 3 meses. Esta já existe, porém nunca foi respeitada. Enfim, senhor presidente, eles levantam aqui uma série de propostas que eu deixo aqui nos anais da Casa, vou dialogar com os deputados, questões como, por exemplo, anteprojeto do IP, abre possibilidade de cobrança pelas internações hospitalares para os dependentes e ainda o aumento da contribuição. Projeto que propõe a extinção de importantes fundações de Estado. Além disso, abre caminho para privatizar empresas importantes como Banrisul, CE e Corção. Pacote que propõe aumento de imposto que sobrecarregará naturalmente o povo. E eles propõem respeito ao direito conquistado pelos servidores, pagamento regular integral dos salários, que não haja pagamento extra para os planos de saúde, pagamento do piso salarial nacional, combate à sonegação de imposto, cobrança integral das dívidas de grandes empresas sonegadoras, renegociação da dívida do Estado para com a União, projeto que aqui apresentamos, eu apresentei junto com os outros 2 senadores. Certo de sua compreensão, desde já, senhor senador, agradeço a Vossa Excelência, com nossos cumprimentos pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo aí nessa casa. Esse é um documento que eu deixo registrado, senhor presidente, e quero ainda cumprimentar aqui o senador Donizete Nogueira nesses últimos minutos. Quero saudar a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado, o presidente daquela comissão, o senador Romário, pela aprovação há poucos dias do projeto de lei 325 de 2015, de autoria do senador Donizete Nogueira, que aproxima os estudantes do ensino municipal, estadual e federal das principais leis do nosso país. A proposta, que teve a relatoria do senador Valadares, prevê a distribuição nas escolas, senhor presidente, de exemplares de leis que eu tive a alegria, porque estou há tanto tempo nessa casa, ou seja, no Congresso. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, de minha autoria, da Igualdade Racial, de minha autoria, da Pessoa com Deficiência, de minha autoria, todos eles transformados em lei, e o senador Donizete quer que eles sejam distribuídos em todas as escolas para que a nossa juventude conheça a importância do combate aos preconceitos contra o idoso, preconceito por raça, cor, etnia e a pessoa com deficiência. E, da mesma forma, ele propõe ainda o Estatuto da Juventude, que eu fui também relator, para que ele também seja entregue nas salas de aula. O Estatuto da Criança, que participei das discussões e aprovação e votei nos anos 90. A Lei Maria da Penha, que pune com rigor a violência contra as mulheres, que votei, defendi e participei na elaboração aqui no Congresso até a sanção. Agora, a proposta seguirá para análise na Comissão de Direitos Humanos. Já indiquei lá a senadora Ângela Portela, que será a relatora, e quero, por fim, senhor presidente, deixar aqui um forte abraço ao senador Donizete, porque essa proposta dele vem se aproximar muito de leis que aprovei aqui no Congresso e estarão à disposição dos alunos de todo o país, uma vez que o seu projeto seja aprovado. Por fim, senhor presidente, eu quero só registrar que hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. A educação é a ferramenta mais poderosa do mundo para combater a pobreza e a desigualdade.
para elevar os níveis de saúde e bem-estar social, para criar as bases de um desenvolvimento econômico sustentável e duradouro e a manutenção de uma democracia permanente. Nesse contexto, lembramos, 8 de setembro é o Dia Internacional da Alfabetização. Alfabetização essa sem a qual toda a educação se torna precária e limitada. Nunca seria demais exaltar a importância da alfabetização, a importância de que todo cidadão seja capaz de ler e escrever. A leitura possibilita a inserção no meio social em que vivemos, uma vez que, por meio dela, passamos a ter argumentos para falar com propriedade e conhecimento de causa sobre os mais variados temas que possam ser abordados. Dessa forma, senhor presidente, o analfabeto sofre de uma exclusão, discriminação, violência, capaz de mutilá-lo e incapacitá-lo para o exercício pleno da cidadania, expondo-o à exploração e a todo tipo de vulnerabilidade. Por isso, é com espanto que constatamos, senhor presidente, que apenas cerca de 6 décadas, por volta dos meados do século passado, aproximadamente a metade dos brasileiros, infelizmente, era analfabeto. A metade dos brasileiros, senhor presidente, é muito. De lá para cá, claro que mudou, felizmente mudou muito. De lá para cá, tivemos, por exemplo, a sorte de surgir entre nós a voz de um educador que ajudaria muito a mudar esse quadro. O pernambucano que aqui eu homenageio nesse dia é Paulo Freire, que desenvolveu o seu método de educação para adultos. O método freiriano obteve tanto sucesso que foi exportado para inúmeros países. Entre nós, foi crucial para reduzirmos os índices do analfabetismo. Lamentavelmente, apesar de termos sido agraciados com o privilégio de ter esse grande educador entre nós, o analfabetismo persiste em nossa sociedade, ainda temos muita gente que não sabe nem ler nem escrever. Estamos cuidando melhor, claro, desse quadro, estamos cuidando melhor da alfabetização de nossas crianças e jovens, mas o problema ainda é muito grave entre os mais velhos. Será, senhor presidente, que vamos nos orgulhar de que a percentagem de analfabetos está diminuindo e esconder que isso ocorre, em grande parte, porque muitos analfabetos, infelizmente, morrem sem saber ler e escrever. Não dá para esconder isso. Temos que falar do assunto. Vejamos alguns dados divulgados pelo IBGE. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, divulgada há cerca de um ano, mostra que as pessoas com mais de 60 anos são mais frequentemente analfabetas que os mais jovens. Entre os brasileiros com mais de 30 anos, a taxa de analfabetos em 2013 foi de apenas 3%, enquanto que na população com mais de 60 anos ela foi de 23,9%. Faço questão de repetir esse dado, senhor presidente, que entre os brasileiros com menos de 30 anos, apenas 3% são analfabetos, o que é um número importante e baixo, um número que nos deixa numa demonstração que estamos avançando. Entretanto, entre as pessoas com mais de 60 anos, a taxa ainda é de 23,9% de analfabetos. Isto mostra que praticamente em cada 4 brasileiros idosos, um não sabe ler nem escrever. É por isso que não consigo deixar de mostrar e vir à tribuna e falar sobre esse tema, porque nós temos que atacar esta questão até que não tenhamos mais no Brasil nenhum analfabeto. Esse percentual, claro, está diminuindo, ao menos em boa parte, porque os analfabetos ainda são muitos, mas diminuiu bastante, isso nós temos que reconhecer. Senhor presidente, ainda assim mesmo, com as últimas palavras que vou aqui registrar, precisamos avançar mais. Que tipo de sociedade é essa se assistimos nossos pais, mães e avós morrerem sem saber ler? Essa é mais uma faceta do descaso para com os nossos idosos, que não têm os seus salários reajustados. É uma briga permanente que travamos aqui no Congresso e, infelizmente, quando aprovamos, essa matéria ainda acaba sendo vetada. E eu esperava, inclusive, que amanhã nós iríamos apreciar aqui o PL 2
de 2015 sobre o aéreos, mas sei que essa votação, devido aos vetos que terão que ser votados primeiro, e ali tem vetos que interessam aos idosos, como o do fator e do reajuste do salário, ficou para a semana que vem. Mas, senhor presidente, terminando, para finalizar, quero dizer que o Dia Internacional da Alfabetização, dia 8 de setembro, é data para lembrarmos que a leitura é fundamental para evoluirmos como ser humano. E ler não é apenas vocalizar de forma correta as palavras, mas interpretar e compreender aquilo que se lê. Como disse o grande Paulo Freire, que aqui eu estou homenageando também, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Eu que falei hoje e discorri aqui, que tive lá na festa da uva, do vinho, de Caxias do Sul, como eu disse, foi um momento mágico, porque me lembrei do tempo que eu era menino, moleque pobre lá nas vilas, e pude, nesse fim de semana, ser jurado das estrelas da cidade naquela bela festa. Senhor presidente, finalizo com mais uma frase do grande pernambucano. A boa leitura é aquela que nos leva para dentro do mundo que nos interessa a viver. O mundo que nos interessa a viver é um Brasil mais próspero economicamente, sem dúvida, mas também mais próspero em igualdade social, em justiça, em cidadania, com mais educação e saúde. Um Brasil onde o idoso e o jovem andem lado a lado, se olhem, olho no olho, se respeitem e se valorizem. Que a alfabetização e a leitura nos levem a esse Brasil, um Brasil para todos, porque eu digo sempre, senhor presidente, escrevi até um livro nesse sentido, que pátria somos todos. Obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra essas nossas falas. E o último registro, senhor presidente, foi de uma audiência pública que tivemos hoje pela manhã, que foi muito produtiva, e o resultado positivo, com a participação, inclusive, do senador Cássio, que lá teve e se comprometeu e assumiu aqui em plenário, e já foi votado hoje. Ele retirou a urgência daquela NR número 43 de 2015, porque ela ia precarizar o trabalho de forma brutal, porque ela revogava a NR, que dá segurança no trabalho, no combate aos acidentes no trabalho. E o senador Cássio foi muito parceiro na reunião, ouviu as entidades e, depois de ouvi-los, fez os seus argumentos, mas disse que entendia que esse é um tema que deve ser aprofundado. E aí nós entramos, eu e ele entramos, para realizar uma comissão temática aqui no plenário do Senado, chamando empresários, empreendedores, sindicalistas, Ministério do Trabalho, Ministério Público, para debater o tema. Então, fico aqui meus cumprimentos ao senador Cássio, porque ele foi parceiro nesta comissão hoje pela manhã, e avançamos para construir um grande entendimento que garanta o emprego, garanta o empreendedor o seu negócio, mas garanta também a proteção do trabalhador na área do trabalho. Acertamos lá na reunião também de fazer uma reunião da comissão tripartite com os senadores, principalmente aqueles que estavam lá, no caso específico, o autor, o relator e, naturalmente, o presidente da comissão. Os expositores todos se colocaram à disposição para colaborar nesse entendimento, e vamos ainda fazer um apelo, essa é a última questão, aos 3 deputados que apresentaram o mesmo requerimento de urgência na Câmara dos Deputados, para que retirem o requerimento, no sentido de que a gente possa, no prazo de 30 dias, por exemplo, como foi falado hoje aqui no plenário, fazer um grande entendimento sobre o tema e avançarmos dali para frente em discutir até uma lei de segurança no trabalho para a proteção tanto do trabalhador como do empregador. E eu termino aqui nesse 1 minuto, senhor presidente, porque com um acidente no trabalho, primeiro, o que mais perde é o trabalhador. Perde a sua vida, ele tem braços amputados, dedos amputados, perna amputada e doenças no trabalho. Mas, segundo, perde o empregador, porque perde um profissional. Terceiro, perde a União, que é mais gasto na Seguridade Social, por exemplo, saúde e previdência. E, por fim, perde principalmente, eu diria, a família, né? E pode perder a vida de um trabalhador. Dessa forma, nós concluímos de caminharmos na construção de um grande entendimento
e de forma tal que nessa sessão temática a gente ouça todos. E, a partir dali, vamos para a comissão tripartite fazer um diálogo amplo, tranquilo e aberto para que todos sejam contemplados. É isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.